Falar sobre a origem da cidade de Brasília é uma coisa muito controversa, né? Porque se a gente for pegar o que tradicionalmente, inclusive os museus apresentam como a história de Brasília, a gente tem aquela tradicional versão da Missão Cruz, né? Se constituindo até que Juscelino, então, resolveu construir a cidade, né? Em geral, é mais ou menos esse o encaminhamento. E talvez a gente precise quebrar um pouco isso, né? Assim, a gente pode, eu acho que tem várias maneiras da gente apresentar a história de Brasília, né? Se a gente fosse fazer uma coisa, por exemplo, já associando até algumas questões sobre o trabalho com os alunos, associar, por exemplo, às cidades que cederam território para a construção de Brasília. Então, Lusiânia, Planaltina e Sobradinho, né, que foram os 3 municípios que perderam terras para que o Distrito Federal pudesse ter sido criado, né? Então, quais eram as atividades econômicas, como é que viviam aquelas pessoas, como é que foi esse processo de cessão de terras, né, de desapropriação de terras, tentar dar essa entrada para a história de Brasília num outro viés que não esse que já é conhecido. Não é que ele seja uma mentira, não é isso, né? Mas ele já está muito conhecido, né? Foi muito divulgado, já foi muito trabalhado, que são esses precursores mais antigos da criação de Brasília. Mas essa discussão mais real, né? Mais de carne e osso, com pessoas, né? Sobre a criação de Brasília, eu acho que falta. Se eu tivesse alguma coisa para sugerir sobre o histórico de Brasília, talvez fosse por aí, trazer a discussão de Goiás, como é que o estado de Goiás, no sentido da política goiana, como é que eles se posicionaram, quais foram os esforços, né, feitos para que o Distrito Federal viesse para Goiás, né? Qual foi o papel da Comissão de Desapropriação de Terras, quem foram as pessoas que participaram disso, como é que essas notícias saíram nos jornais, nas revistas da época. Quando a gente pega as revistas dos anos 50, 55, é muito interessante as pessoas que não tinham terras que diziam que iam vender terras aqui. Né? Compre terras na futura capital federal. Né? Então, ver um pouquinho como é que no cotidiano essa história foi sendo criada, mas naquele contexto dos anos 50. Essa discussão de levar essa questão dos primórdios de Brasília para o século XIX, eu acho que já está bem contada de forma competente, inclusive, né? Mas eu acho que há outras dimensões da história de Brasília que ainda estão aí para serem descobertas, né? E que os museus, nesse sentido, têm um papel bastante interessante, né? De trazer essas outras formas de pensar a cidade. Existe uma visão, né, assim, já bastante falada sobre a relação do modernismo com a nova capital federal, né? Então, assim, era uma nova capital com uma nova arquitetura, se propondo a construir uma nova sociedade, um novo homem, né? Já que a capital do Brasil teria um papel de cabeça da nação, né? Então você tinha uma perspectiva moderna, e essa modernidade estaria expressa nessa arquitetura que dialogaria com o passado, né? O modernismo também, aí os arquitetos que me corrijam, mas o modernismo também é visto no Brasil como um movimento que dialoga muito com o barroco brasileiro. Então, os Brise de Soleil, os cobogóis são os muxarabis, né, do período colonial. O fato das ruas terminarem num largo onde a gente tem uma igreja, isso também remete às cidades coloniais. Então há um diálogo entre o presente e o futuro, né, nessa arquitetura modernista, que seria justamente uma arquitetura muito adequada à cabeça da nação, à capitalidade, né, a uma capital. Então eu acho que nesse sentido a proposta do Lúcio Costa, né, e do Niemeyer, ela foi muito feliz, né, em conjugar essas coisas. Às vezes a questão é as pessoas conseguirem enxergar isso na cidade, né? Isso é uma coisa que talvez as pessoas não consigam ainda perceber, né? Ainda esteja muito na academia, mas existe, né, uma relação intrínseca entre essa discussão da arquitetura e do que representa uma capital, né? Que não é uma cidade comum, ou não deveria ser uma cidade comum.
Em relação ao tombamento da cidade, eu acho que isso precisa realmente de um frouxo de arrumação, como eu costumo dizer, né? Porque assim, a mídia, às vezes, nos meios de comunicação, eles não ajudam, né? A você criar assim, uma visão um pouco mais, não é exatamente correta do que acontece, mas um pouco mais assim, adequada aos conceitos, né? Então aí nessa trajetória a gente tem um movimento quando da emancipação política do Distrito Federal, né, no final dos anos 80, um movimento para que Brasília fosse reconhecida como patrimônio da humanidade. Só que, como a gente sabe, a Unesco não reconhece um patrimônio se o próprio país não tornou aquilo um patrimônio, né? Então houve todo um movimento na ocasião, puxado por vários setores da sociedade, mas especialmente pelo José Aparecido de Oliveira, para que o Distrito Federal reconhecesse, né, Brasília como patrimônio, para que então a Unesco pudesse reconhecê-la. E nesse contexto, o que as pessoas que participaram desse processo contam é que transformar uma cidade moderna e tão recente num patrimônio cultural teve que demandar, né, das pessoas que montaram esse processo uma capacidade argumentativa muito nova, né? Porque como é que você transforma em patrimônio uma cidade que tem 25, 26 anos, na ocasião do decreto de preservação da cidade, 27 anos no caso, né? Então Brasília foi um caso único que depois, né, foi seguido por outras cidades na Europa, no mundo inteiro, né? Mas que na ocasião foi muito novo. E há uma discussão que aí já é uma discussão mais interna ao país, que é justamente, né, o decreto de 87 do GDF, que preserva a cidade, e a portaria do IPHAN, que tomba a cidade, né? E aí o tombamento de escalas, né? Como é que a gente diz, como é que a gente explica o que é um tombamento de escalas, uma vez que o decreto Lei 25 não prevê esse tipo de tombamento, né? Em 1937 você não tinha essa perspectiva de fazer um tombamento que não fosse um tombamento de prédios isolados, né? Não tinha nem a perspectiva de você tombar um sítio urbano. Então é uma legislação que muitos arquitetos argumentam que não se adequa ao que foi tombado na cidade, que são as escalas, né? A gregária, a bucólica, a residencial e a monumental, né? E aí quando a gente fala assim, não, Brasília foi tombada, mas são poucos os prédios da cidade tombados, as pessoas se surpreendem, né? Porque a mídia também não faz uma divulgação assim, mais assim, correta desse tombamento. E aí o pessoal do GDF, o governo do GDF em geral briga muito com o IPHAN porque o GDF não tombou a cidade. A portaria o decreto do GDF, o 10.869, não é um decreto de tombamento, ele é um decreto de preservação. O tombamento é federal, e aí você tem toda essa discussão do pacto federativo, né? Então, assim, é uma situação bastante sensível, né? O tombamento na cidade é bastante sensível, principalmente para quem vive na cidade, né? Não só para os arquitetos, mas para quem vive na cidade, né? Para o cotidiano da cidade, né? E, claro, a gente tem que levar em consideração o que as pessoas dizem, né? Muitas pessoas que são a favor da preservação desse plano piloto, desse modelo de urbanismo do Lúcio Costa, que se não fosse o tombamento, né, e a portaria do IPHAN tombando, você já não teria mais plano piloto, né? Já não haveria mais isso. Porque a preservação não é um instrumento suficientemente incisivo, né? E que o tombamento, então, seria um instrumento mais congelante, vamos dizer assim, da cidade, né? Então, o tombamento ele foi feito numa década, né? Datado, né? Na década do final dos anos 30, e ele foi pensado para as chamadas, ou ditas, né, cidades históricas, para prédios isolados, né? E a gente acaba tendo uma legislação que não acompanhou, né, o próprio movimento do patrimônio dito material, né, que foi aí sim, né, começaram a tombar sítios urbanos, poligonais de sítios urbanos, que não era exatamente o perfil, né, dos tombamentos que foram feitos no início, com exceção assim, daquelas cidades tradicionais, né, áreas de Ouro Preto, áreas de Diamantina, né, então assim, é uma coisa assim, eu realmente não me sinto com cabedal, né, assim, para dizer se é adequado, se não é adequado, mas o fato é que o tombamento engessa a cidade. Muitos isso é muito positivo, porque se não fosse isso, né,
a gente não teria mais o plano piloto da forma como ele é. Então ele engessa, sim, ponto, engessa. Como vai ser esse diálogo, né, entre o desenvolvimento da cidade e a necessidade de preservação, aí é uma coisa que é uma construção política da cidade, né? Tem que ser feito. Se a cidade disser, não, a gente não quer mais, não quer, a gente quer que Brasília possa se transformar como as cidades que não são tombadas, isso é uma decisão da cidade, né? Não é uma decisão de grupos, né? É uma decisão que deve ser tomada da forma mais democrática possível, sabendo o ônus e o bônus disso. Essa discussão do patrimônio cultural, das manifestações culturais, dessa diversidade cultural, eu acho que ela é inerente a toda e qualquer capital, né? Juntando essa pergunta com aquela anterior, né? Quer dizer, o papel de uma capital é o papel de realmente congregar brasileiro, né? E eu acho que nesse sentido Brasília foi muito bem sucedida, né? Porque aqui a gente tem brasileiro, né? Tem gente de tudo quanto é lugar do país, tudo quanto é lugar do país. Eu sempre digo isso, eu aprendi que eu tinha sotaque aqui, né? Porque os falares já demonstram isso, né? Assim, você realmente tem uma diversidade cultural. Isso eu acho que é ponto pacífico, né? Outra coisa, e aí isso é muito interessante, é o movimento do governo e do Estado, né? As políticas públicas, né? Que vem a reboque, às vezes, até das políticas federais. Então, no caso da Secretaria de Cultura do DF, né, do Distrito Federal, a gente aqui, eles também criaram um registro do patrimônio imaterial. Criou um decreto, né, para reconhecer o patrimônio imaterial, e aí os estados também fizeram esse mesmo movimento, o Distrito Federal também o fez, e a gente hoje tem, eu não sei exatamente atualmente quantos são ao certo, mas se não me falha a memória, já eram 6 bens registrados no DF, né? O Ideário do Anísio Teixeira, o Festival de Cinema de Brasília, o Choro, né? O Clube do Choro, e o Boi do Seu Teodoro, né? Assim, eu vejo nesses bens culturais registrados no Distrito Federal um reconhecimento de uma determinada diversidade, né? Eles não são bens assim de um determinado setor da sociedade, né? Então, assim, a gente tem um movimento de reconhecimento desses elementos diversos, né? Eu acho que talvez o mais emblemático nesses casos assim, né, é o Boi de São Teodoro, né, uma manifestação do Maranhão que é super tradicional em Brasília, né? Infelizmente agora com o falecimento dele a gente tem que ver como é que isso vai ter o desdobramento, mas enfim. E a gente vê uma movimentação recente do Estado fomentar, né, essas iniciativas que extrapolam, que saem um pouco daquilo que é feito aqui no plano piloto, né? Então a Ceilândia é reconhecida como uma área de muita manifestação cultural, Taguatinga, a feira, né, as feiras tradicionais de todas essas regiões administrativas. Agora, na ocasião da Páscoa, a Semana Santa, né, em Planaltina, que é muito tradicional também. Então, eu acho que, nesse sentido, a capitalidade da nação, ela se realiza aqui, né? No sentido dessas manifestações estarem aqui, né? E de terem pelo menos algum tipo de fomento, algum tipo de incentivo. Da gente não conseguir dizer que há uma mistura, né? Não, eu acho que cada um vai se alimentando daquilo que encontrou aqui, né? Então, o Boi de São Teodoro, que era uma manifestação do Maranhão, ele vai se alimentar do contato com outras manifestações culturais e vai criar algo novo, né? E a tradição é isso, né? A tradição não é um intervalo vazio de tempo, é um intervalo onde todas essas coisas vão se reabastecendo, né, do contato que elas vão tendo com outras manifestações culturais, formando uma terceira coisa, um novíssimo aí, né, uma coisa totalmente nova, mas que mantém elementos daquilo que veio, vamos dizer assim, não originalmente, né, mas que veio com ela, né? E é esse diálogo, né? Eu acho que sim, eu acho que aqui a gente tem uma mistura, mas uma mistura respeitosa, né? Uma mistura que conserva as características de algumas manifestações
das regiões originais, vamos dizer assim, né? Então a gente tem a folia do divino, mas aqui a gente tem as cavalhadas de uma maneira que outras folias do divino não existem, né? Enfim, o próprio da cultura, né? O próprio da cultura. Em se tratando da questão educacional, né, assim, as crianças, o ensino fundamental, o ensino médio, a educação básica, né, no Distrito Federal, eu cada vez mais acredito que a história local é a que deve ser tratada. Claro que a história do Brasil, a história europeia, essas histórias têm que estar presentes, mas cada vez mais a gente fazer uma relação entre a história local e a identidade dessas pessoas, desses sujeitos, né? Então não dá para a gente continuar fazendo, sei lá, a terceira série do ensino fundamental. Tradicionalmente se dá a história do local. Aí a história do local do livro didático é a história de Brasília construída por Juscelino Kubitschek. Não dá. Não tem condição de fazer isso. Eu sugiro, inclusive, que as pessoas ali daquela região do Gama, né, as pessoas que moram no Gama, ali tem um universo riquíssimo sobre a própria construção de Brasília, a Casa Velha do Gama, que está no Country Club, tem o Catetinho, tem outras construções históricas, que isso seja valorizado pelas escolas, que as escolas desenvolvam programas de entrevistas com pessoas antigas, que contem um pouco sobre a história daquele local, porque é dessa maneira que você consegue ir compondo com o aluno uma identidade e um orgulho por essa identidade.